Boa noite a todos. Saúdo meus irmãos novo-andradinenses presentes nessa sessão. Saúdo aqueles a quem essas informações chegarão. E saúdo aos senhores vereadores presentes nesta mesa e em toda a Assembleia. Faço votos de prosperidade a esta casa e a todo o poder legislativo em favor dos meus irmãos. Faço aqui algumas ressalvas que tentarei apresentar a minha proposta e que ela ganhe força, sem ataques ou menções ameaçadoras. E num breve histórico, no ano de 2020 eu comecei, por motivos pessoais, a estudar sobre o vírus HIV, chegando a redirecionar o meu trabalho de conclusão de curso da graduação de Serviço Social para este tema. Na ocasião, vivíamos a pandemia mundial do Covid-19 e amigos que tinham o vírus faleceram por complicações da doença em relação a também falta de tratamento, falta de busca e o medo destes em buscar ajuda. Esse medo destes me fez entrar nessa luta do combate ao vírus e à transmissão, ainda que eu não o tenha. Comecei durante o meu trabalho uma especulação, quando ia às unidades de saúde ligadas à saúde pública e não encontrava lá, por vezes, até mesmo preservativos disponíveis, algo simples, que levei ao conhecimento do poder público na ocasião, fazendo reclamações nos postos de atendimento, conversando com a Secretaria de Saúde e também com alguns vereadores informalmente. Meses depois, percorri algumas unidades de saúde, Hospital Regional de Nova Andradina, Estratégia de Saúde da Família, entre outras, e fui informado que as profilaxias de pré-exposição e pós-exposição, que é o assunto que eu venho tratar aqui hoje, estavam em falta ou que eram disponibilizadas apenas para profissionais da saúde que pudessem ter tido contato com material perfuro-cortante. Na ocasião, aleguei que a política de saúde dessas questões do HIV ditam diferentes e que, por exemplo, profissionais do sexo, pessoas com rotatividade de parceiros, pessoas que simplesmente não fazem uso do preservativo, podem e devem fazer uso das profilaxias. Explico aqui que as profilaxias de pré-exposição, pós-exposição, elas são medicações que, consumidas, detêm a entrada do vírus HIV no organismo. A PrEP, de uso contínuo, que imuniza, mas somente contra o vírus HIV. E, nesse prazo de 72 horas, a PrEP, que ela deve ser usada, a pessoa que teve relação desprotegida não seja infectada. Na época, o Hospital Regional me deu as informações de que não era preciso se preocupar, palavras vindas de um médico da época na ocorrência. Chamei à fala um vereador, cobrei a posição no meio de contato que dispunha, mandei mensagem para o senhor secretário de saúde da época e também nunca obtive retorno. Conversei, então, pessoalmente com outra vereadora, levei o meu trabalho de pesquisa e mostrei a importância. E aqui eu me atenho a não mais falar aquilo que está escrito, mas fazer uma solicitação, um pedido, porque isso aqui é um pouco do histórico, e hoje, sabendo do pouco tempo que eu disponho, eu sei que não vai dar tempo de fazer toda a leitura do histórico. Então, eu digo, muito tempo se passou, e nesse ano, 4 anos depois do início da pandemia, no ano de 2020, eu voltei a tratar do tema das profilaxias de pós-exposição, de pré-exposição, contra o risco, contra o vírus HIV. Vi que foi tratado aqui sobre o Serviço de Atenção Especializado, que trata também do HIV, das ISTs, e eu acho que é gritante a necessidade de nós olharmos para essa situação. Nós vimos aí nos anos 90, 2000, uma grande panfletagem, mobilização, todo um merchan, toda uma conscientização em relação ao vírus HIV, e hoje nós não vemos. Em âmbito nacional, em âmbito estadual, em âmbito municipal, e nós precisamos. E eu me engajei nessa luta exatamente por não possuir, por não ter o vírus HIV, porque eu vejo que as pessoas que têm vergonha, de usar a tribuna, de vir, de pedir. E outra coisa que eu elenco é que nós falarmos de saúde, de sexualidade, de saúde, da sexualidade dos jovens, de pessoas com mais idade, de toda a população, não incentiva ninguém a ter uma vida sexualmente ativa e também não tira ninguém da liberdade. Não incentiva nem detém, mas nós precisamos falar, Esses serviços precisam ser ofertados. Há muito eu tenho me engajado nessa luta
E eu acho que, assim, de tudo aquilo que eu conheço, trouxe até o meu material ali, eu preciso dizer, precisamos ofertar as profilaxias, precisamos olhar, precisamos fazer campanhas nas escolas, precisamos voltar a falar de sexualidade, de saúde, gente. É biologia, nada tem a ver com moralidade ou imoralidade, porque o que é moralidade para um não é moralidade para outro, e isso está fora de pauta, é um assunto muito delicado, cada um tem uma posição, mas eu acredito que nós temos que voltar a falar da saúde, né, da biologia, da sexualidade, né, tanto para héteros, gays, enfim, para todas as pessoas, do mais religioso, né, do mais compenetrado ali na religião, a pessoa mais desprendida, nós precisamos voltar. Então, eu peço a essa Casa de Leis, encarecidamente, olhemos para essa questão do vírus HIV, da conscientização, das profilaxias de pós-exposição, de pré-exposição, que até pelos próprios profissionais da saúde tem sido tratado como algo tipo, deixa para lá, está tudo bem. Então, assim, eu agradeço a oportunidade e peço que os senhores olhem para essa conscientização, para a mobilização e para fundamentar as novas gerações sobre os riscos que são gritantes em todo o município e em todo o território nacional.